Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Sem Censura, que essa semana vai relembrar convidados super especiais que passaram por aqui, compartilhando suas histórias de vida e suas lutas por um mundo melhor. Hoje tem um papo com o jornalista Renê Silva, que é cria do Complexo do Alemão, comunidade aqui do Rio, e fundador do projeto Voz das Comunidades. Tem a Mariana Xavier, que além de ser uma atriz talentosérrima, inspira os seus mais de 2 milhões de seguidores, falando sobre autoestima e a relação com o próprio corpo. O ativista ambiental Marcelo Rocha faz um alerta sobre as graves consequências que estamos enfrentando com as mudanças climáticas extremas. E tem a Ana Terra Oliveira, influenciadora digital, que faz vídeos nas ruas mostrando os contrastes da sociedade, principalmente entre homens e mulheres. A gente começa com o Renê Silva, esse garoto que começou a fazer diferença dentro da comunidade onde mora desde os seus 11 anos de idade. Bora que eu tô doida pra ver. Beijo! Mua! Eu sou muito sua fã. Eu sei bastante coisas sobre você, mas eu quero que você finja que eu não sei de nada e explique. Porque esse aqui, igual a Nívia, ele te copiou. Ele começou aos 11 anos de idade, Nívia. Esse menino é ativista desde os 11 anos de idade, quando nem podia, né? Que só podia entrar com 13, tinha uma parada dessa, né? Exatamente. E você já se meteu lá na escola, lá no centro acadêmico, criou o jornal. Conta tudo. Voz das comunidades, o que é? Não, essa história é muito interessante, porque muita gente, né, que me vê na televisão, que me vê no espaço, acha que eu eu surgi naquele momento da ocupação do Complexo do Alemão. Sim. Quando, na verdade, eu comecei esse trabalho do jornal com 11 anos de idade. Eu estudava numa escola pública, ali dentro do Complexo do Alemão mesmo, e nessa escola pública existia um projeto do Grêmio Estudantil. Dentro do Grêmio Estudantil existiam os projetos de rádio, de jornal, né? Tinha um projeto de blog, aquela coisa tipo lá em 2005. E eu cheguei para a diretora, cheguei para os professores, cheguei para todo mundo e falei, eu quero fazer parte desse projeto, quero criar um jornal para a comunidade, quero fazer... E, menino, você tem 11 anos de idade? Vaza daqui, muito. Se pica, garoto. A diretora na época, a dona Thalma Romero, que é minha amiga, a dona Kátia, a dona Mônica, várias dessas professoras diretoras falaram, você tem 11 anos de idade, como você vai fazer parte de um jornal da comunidade? Geralmente, os alunos que entravam eram aqueles alunos que estavam ali já indo para o ensino fundamental, estava ali já mais para frente, com 13, 14 anos de idade. E eu não quero fazer parte, quero contribuir, fazer parte do Jornal da Escola. E aí foi que eu entrei para esse Jornal da Escola. 3 meses depois de participar do Jornal da Escola, eu falei para a diretora, eu quero fazer um jornal para a minha comunidade. E a diretora não entendeu nada. Você não podia nem participar do Jornal da Escola. De repente, você está criando um jornal para a comunidade. Eu falei, não, porque eu quero, aquela coisa de criança, eu quero uma brincadeira da escola. E a diretora falou, Aquela coisa de criança, não, porque criança devia estar brincando, né? Já estava no ativismo. Pois é. Né? Olha só que lindo! Olha lá, olha, gente. Essa é uma das primeiras fofo. imagens minha, bem pequenininho ali, ó. Quantos Assim anos nasceu ele o jornalista. Aqui eu tava com 12 anos 12. de idade. Eu tava com 12 anos de idade. Era um jornal de 2006. Fevereiro de 2006. Eu já tava com 12 anos de idade. O jornal estava bem no começo e sempre ali, que você vê na manchete, né? Sempre mostrando os problemas sociais da comunidade. Olha lá, a que equipe, barato. gente, isso aqui é Olha muito a câmera, engraçado. uma Polaroid. Como eu era uma criança de 11 anos de idade, quem fazia parte da minha equipe? Quem era a minha equipe? Eram outras crianças. Então, meu irmão, meu primo, meus vizinhos, todo mundo Aí já queria estava fazer adolescente, parte. ó, já tava serésimo. crescendo mais ali no Complexo do Alemão. Preocupado com o bem-estar dos moradores. Exatamente, mostrando. E o Voz é muito curioso, porque o Voz, ele surge porque eu sempre gostei muito de ler. Desde muito novo, desde criança, sempre gostei muito de ler. E meu avô sempre tinha a mania de comprar o jornal Globo de domingo, que era aquele jornal maiorzão. Antigamente era bem maior, né? Era aquele grande... E aí meu avô lia a semana inteira. E eu gostava de ler. E eu nunca via a favela sendo representada. Quando eu abri o jornal, eu via tragédia, mortes, tiroteios, tráfico de drogas, Só isso violência. da favela, né? A favela se resumia nos grandes jornais a esses tipos de notícia, violência, coisas ruins. E eu falei, cara, mas e aquele projeto de balé que tem aqui? E o projeto de surf? E o projeto de boxe, de luta? Tem muita coisa aqui dentro e ninguém está falando sobre. Você já olhava para a beleza da favela naquela época. Eu já olhava para isso. Aí surgindo um projeto de fotografia, eu falei, eu quero mostrar isso, eu quero falar que a favela está viva e que tem milhares de pessoas. Não é porque uma porcentagem mínima de 0, tanto por cento
tem envolvimento com o tráfico que todo aquele território tem envolvimento. Né? Que as pessoas têm muito isso assim. Eu sempre falo nas minhas redes sociais, falo nas palestras, é muito diferença você ter conivência com o tráfico do que você ter convivência. Porque você está num lugar que você convive. Você está ali, infelizmente, acontece. Agora, você não necessariamente, as pessoas que moram na favela têm conivência com o tráfico. As pessoas têm convivência e que não têm outras opções a não ser viver nesse espaço. Então, isso é muito curioso para a gente falar, porque o Voz surge com isso. Surge com essa necessidade de a gente mostrar o que tem de bom acontecendo aqui dentro e de criticar o poder público. Claro. Problema ali, esgoto a céu aberto, essa rua, né, quadra sem manutenção, campo de futebol. Então, cobrar isso da prefeitura, do Estado, dos governos é a nossa... E você acha, Renê, que a percepção das pessoas está mudando? Acho que está mudando bastante. Eu também acho, cara. Eu acho que está mudando. Eu também acho. Tem uma mudança. Ainda não é o ideal, é o que a gente quer, né? O que a gente quer, o que a gente sonha. Mas eu acho que já tem uma mudança de comportamento e que é perceptível, assim, as emissoras de televisão, os diretores, a abertura que a gente tem hoje com diretores de televisão, de programas jornalísticos, é muito importante para mostrar esse outro lado da favela. Para mostrar e para contratar. E aí hoje a gente tem repórteres, a gente tem muita gente que inclusive começou no Voz e estão em outras emissoras de televisão. Tem gente no SBT, tem gente na Globo, tem gente em jornais, tem gente em vários espaços. Então, acho que isso que é muito importante, para mostrar que a favela é potência. Porque fica muito clichê, né? Falar que a favela é... Mas vamos colocar isso em prática? E de que maneira a gente coloca isso em prática, né? Sabendo que tem diversos talentos ali dentro. Agora, Cissa, o Renê falou que muita gente acha que ele apareceu, que ele começou na época da pacificação. Todo mundo lembra daquelas imagens, né, das forças de segurança entrando nas comunidades, os criminosos fugindo, naquela imagem de helicóptero, enfim. E tem um detalhe, eu conheci o Renê exatamente naquela noite em que ele, no Twitter, ele começou a reportar em tempo real o que estava acontecendo. E eu lembro, outro dia até que você me mandou as trocas de mensagens dele, um garoto, e eu dizendo assim, cuidado, você está falando, você pode ser identificado onde você está, toma cuidado aí, garoto. Você não começou, você já era um ativistazinho mirim antes disso, você acabou de contar. Mas eu queria que você falasse qual foi o pulo do gato para que você, a partir daquele momento de muita visibilidade, porque eu lembro de Preta Gil, Bruno Galhaço, um monte de gente que estava ali na rede, começou a prestar atenção e replicar o seu conteúdo naquele momento. William Bonner, você ganhou muita visibilidade. O que você acha que foi o pulo do gato para que você pudesse aproveitar esse momento de visibilidade para poder jogar a luz sobre a comunidade, sobre o projeto, enfim, e seguir sendo essa referência que você é até hoje? Obrigado, Muca. Realmente, eu mandei outro dia esses prints desses tweets antigos. Isso é muito curioso, porque quando acontece aquela mega operação ali no Complexo do Alemão em 2010, eu não tinha planejado fazer aquilo, né? Não era uma coisa de um menino de 17 anos de idade, estava no ensino médio, né? E não tinha planejado uma mega operação e, de repente, você vira o correspondente de guerra, né? De uma notícia particular ali dentro do Complexo do Alemão. Mas algo que eu comecei a perceber que eu tinha poucos seguidores ainda no Twitter nessa época, eu tinha, sei lá, 300, 400 pessoas me seguindo. Não agora era uma rede tão bombada ainda. Agora tem quanto? Agora tem 400 mil seguidores. Ah, garoto! Agora tem gente de tudo quanto é lugar. Sou tão orgulhosa de você, né? Obrigado, Sou mesmo, a gente se conhece há muitos anos, né, Cissa? Sou muito orgulhosa. E aí, eu acho que quando esse momento ali acontece, a ocupação do Complexo do Alemão, as pessoas vão, o olhar de todo mundo vai para a favela, Complexo do Alemão. Eu lembro da programação das televisões, né? Todo mundo parou, né? A programação inteira para mostrar ao vivo para o Brasil inteiro. Então isso chamou a atenção e eu ali com o jornalzinho da comunidade, postando no Twitter, respondendo, eu comecei a perceber que tinham muitas pessoas me mandando mensagem. Renê, você está bem, está seguro, está em casa? Como é que estão as pessoas aí dentro da favela? E eu fui respondendo, estou bem, estou em casa, estou seguro. E aí eu comecei a perceber que aquele número de seguidores, que estava 300, 400, de repente virou 10 mil pessoas. Eu falei, gente, como assim 10 mil pessoas? Que doideira, hein, Renê? E aí você falou do Bonner me seguindo. De repente, eu começo a receber direct message da Glória Pérez. Oi, Renê, tudo bem? Aqui é a Glória Pérez. Eu falei, gente, que loucura, a Glória Pérez mandando mensagem. William Bonner me seguindo, Preta Gil. Olha como foi importante o que você fez, hein? Não, e aí foi muito curioso, porque eu não tinha nenhuma noção, realmente, assim, do que estava acontecendo. Minha mãe, minha avó... Quando você está na internet, você está no computador, ninguém sabe o que você está fazendo. Você está ali no computador, um adolescente, 17 anos de idade. E aí eu me lembro exatamente desse dia, lá nos 28 de novembro de 2010,
Eu tô lá escrevendo, de repente aparece uma reportagem na televisão dizendo: e agora a história de um menino que está dentro da comunidade, mostrando tudo em tempo real no Complexo Alemão. A minha mãe desesperada, meu avô, minha avó, todo mundo assim, sai do computador, desliga o celular, sai daí, pelo amor de Deus, o traficante vai vir aqui, bandido, a polícia, sei lá, eles ficaram desesperados. E aí, aquele momento, eu, sabe, tá bom, desliguei o computador, fechei ali o celular, e aí continuamos assistindo reportagens, estava falando do alemão, aquela cobertura toda. Bom, parece que as coisas acalmaram por lá, porque a gente não está vendo mais nenhuma mensagem do René no Twitter. E aí eu falei, não, tá vendo, eu preciso voltar a escrever. E aí eu voltei lá pro computador, minha mãe, com muito cuidado, minha tia, todo mundo assim, com muito... Que era uma situação que a gente estava pisando em ovos, porque era uma ocupação do Complexo do Alemão, um lugar dominado pelo tráfico, em que a gente estava tendo entrada da polícia. Então, era uma vulnerabilidade, uma sensibilidade muito grande. Como é que você lida numa situação dessa? E aí, essa história foi muito curiosa, porque minha avó não sabia, ninguém sabia. E, de repente, aparece a reportagem, eu vou lá, volto para o meu Twitter, tá lá, eu volto várias mensagens. Você tá bem? 15 minutos fora do Twitter, as pessoas... Nossa, achei que o tráfico tinha pego você. Então, as pessoas ficaram desesperadas. E essa é uma história muito curiosa, assim, daquele momento. Você sentiu em algum momento você sentiu medo? Olha, eu não senti medo porque eu tinha noção do que eu estava falando. Eu não estava denunciando por onde o tráfico estava saindo e nem por onde a polícia estava entrando. Não era essa a minha intenção. Aquela minha intenção naquele momento da ocupação do Alemão em 2010 era mostrar exatamente para o morador comum ali da favela se ele conseguia entrar, se ele conseguia ir para casa, se ele conseguia voltar do trabalho, se ele conseguia sair para ir para o trabalho, para ir para a escola, se estava funcionando. Então, eu colocava informações que, por exemplo, a imprensa geral, ela não ficou fazendo uma cobertura dentro do Complexo Alemão, ficou nos arredores. Exato. Então, eu tinha informações privilegiadas. Então, com essas informações, eu fui falando. O ônibus parou de funcionar na via principal. Cara, você fez um serviço incrível. Eu comecei a falar, padaria da Grota não está mais está fechada. Vai reabrir 10 da manhã. Então, eu colocava informações que eram utilidades para o morador e que não necessariamente... E aí, isso fez toda essa diferença e virou René Silva. Não, René é incrível, né? René merece tudo. Agora, René... de vez em quando um boné dá trabalho, né? Tu teve uma dor de cabeça com boné. Olha... Aí foi lá o nosso presidente, você foi dar um presente para ele, Lula foi lá, você foi dar o boné do CPX e te deu uma dor de cabeça. Como é que foi a história? Olha, esse boné aqui fez história e me deu muita dor de cabeça, na verdade. Para quem não sabe, o que é CPX? CPX significa complexo, que vem de complexo do alemão, né, da onde nós somos, né, da onde eu sou. E aí, isso foi muito curioso, porque essa agenda do presidente Lula no Complexo do Alemão, ela era uma agenda que eu pedia muito. Eu falava com a Janja, eu falava ali, nos encontros que tinha do Lula no Rio de Janeiro, eu falava, quero levar o Lula no Complexo Alemão. Um dia a Janja me ligou, falou, vamos levar o Lula no Alemão? Eu falei, vamos fazer essa agenda acontecer. E aí já estava no segundo turno. Aí ela me liga depois de 15 minutos, eu estava no Barbeiro, eu me lembro exatamente. E aí ela fala... Marcado, dia 12 de outubro, 10 da manhã, na sede do Voz das Comunidades. Eu falei, meu Deus, que loucura, de repente. Não, ela fala dia 12 de outubro, sendo, sei lá, dia 9, faltando 3 dias. Faltando 3 dias, a Janja me liga, René, daqui a 3 dias Lula vai no Rio, você arruma uma agenda, você organiza essa agenda. E aí bateu aquele desespero, vamos fazer essa agenda acontecer. E aí foi muito curioso que eu fiz toda essa agenda, né, lá no Complexo do Alemão, junto com a ajuda das lideranças sociais do Complexo Alemão. Então, a Camila Moradia, que foi ela, corrigindo aqui, foi ela que entregou o boné. A ideia foi nossa no grupo de madrugada, mas foi ela que entregou esse boné. E a ideia dessa história do boné foi muito curiosa. Por quê? O Hector, que é um voluntário do Voz das Comunidades, ele tinha o boné do CPX, que é um boné usado muito naqueles bailes das antigas, o pessoal que vai para aqueles bailes charme, aquela coisa toda, aí usa CPX, usa CDD, que significa Cidade de Deus, usa RJ, que significa Rio de Janeiro, né? O pessoal aqueles mais famosos que a gente vê que é de Nova York, NY. E aí,
Ele jogou no grupo, jogou um boné dele, pessoal, no grupo e falou, podíamos entregar pro Lula, né? Isso 3 horas da manhã, ninguém conseguia dormir à madrugada. Eu falei, que legal, mas aonde a gente vai pedir um boné desse? Ele falou, dá o meu. Aí eu falei, sério, dá o seu? Ele, dá o meu boné. E o boné dele velho, já tava lá na casa dele. Um boné usado. Já usado, a gente pegou, né? e deu aquele boné ao presidente. E no momento que a gente entregou o boné do CPX pro presidente, o Alan Brum, que é do Raiz e Movimento, né, eu, a Camila Moradia, outras lideranças do Complexo do Alemão, entregamos um plano de ação do CPX, que era um plano de ação que a gente queria melhorias ali para o Complexo do Alemão. Então, a história do boné do CPX também nos trouxe, mais recente agora, há pouco tempo, no meio do Carnaval, o presidente Lula voltou no Complexo do Alemão, fazendo a inauguração, o lançamento da nossa IFRJ, que é o Instituto Federal agora que a gente vai ter também no Complexo do Alemão. E olha só, eu quero nesse momento agora mostrar que uma coisa, esse boné acabou virando uma febre, né, Renê? Olha só esse vídeo publicado numa rede social. Vamos olhar, por favor? Troca de presente. É isso, troca de presente. Natal chegou antecipado. Muito bacana. Boné do CPX, uma touca do CPX. Que bacana, cara. Isso aqui é lançamento, é novo. Então, isso aqui é novo. Agora eu te digo o seguinte, ó. Isso aqui você sabe, acho que todo mundo que está vendo isso sabe a importância histórica que esse boné adquiriu para o Brasil, né? Eu estou muito, muito feliz de ganhar de presente. Esse é um retrato de um momento muito, muito difícil da profissão de jornalismo no Brasil. Ganhar isso de um jornalista que nem você, no momento em que você está entregando, me emociona muito. Fico muito agradecido. Valeu. Parabéns pelo teu trabalho, muito cara. Obrigado. Muito bom te reencontrar, viu? Muito obrigado. Meu Deus, Nossa, eu fico toda emocionada, toda orgulhosa dele. E vem cá, uma porção de artistas também, se virou uma febre, né? Uma porção de artistas usam, acho que tem o próprio Bruninho Galhaço. Sim, uma galera. Uma galera tá usando, né? E depois que surgiu, né, o boné do CPX, todo mundo... e aí foi muito curioso, por quê? CPX, aquela história toda... Aí, de repente, as pessoas falam assim, não, isso não é... Começaram a associar, só para explicar um pouco dessa fake news, porque o boné do CPX, ele começou a ser associado, naquele momento, pela oposição, como uma coisa que era associada ao tráfico de drogas, facção. Daí a dor de cabeça que veio, e aí né? que virou essa dor de cabeça Criminalizando toda. mais uma vez a Criminalizando favela, né? mais uma vez, exatamente. Exato, Absurdo, criminalizando ali. E aí, eu falei, gente, isso não é. E aí eu comecei a mostrar várias coisas. Eu mostrei, sei lá... Olha Lewis Hamilton, olha a Xuxa. Lewis Hamilton, Xuxa. Eu comecei a mostrar, por exemplo, barracas de cachorro-quente da tia lá, que tinha escrito lá, barraca de cachorro-quente CPX. Ela não é da facção, gente. Isso é o pertencimento do território, Claro. do Complexo do Alemão. E aí eu comecei a mostrar isso, desmentindo, e aí... foi um trabalho difícil de fake news, porque isso disseminava de uma forma avassaladora nas redes sociais, nos grupos, em vários lugares. E aí eu falei, gente, vamos vestir o CPX. E aí vários artistas começaram a receber, né? Teve o Bonner, teve aí o Lewis Hamilton. E foi maravilhoso, porque você fez desse limão uma limonada. Porque eu lembro que quando o boné começou a bombar, Cissa, o Renê fez uma campanha para poder vender bonés e reverter o dinheiro para comprar cestas básicas para os moradores da comunidade. E aí eu falei, eu quero o boné, vou comprar então para ajudar. Eu comprei, ele mandou um para mim, porque ele começou a fazer esse esforço. Eu quero comprar também. Eu já tinha comprado um, ele mandou um outro, e depois eu tive lá. Esse é seu de presente. Esse é meu? Cissa. Me dá! E me disseram que é novo, esse não é usado, hein? Esse não é Esse usado? Tá melhor que o do Lula, tá melhor que o do Lula. Gente! Olha só. Aqui! Cadê? Olha aqui! Ó! Gente, eu tô muito emocionada! Maravilhosa. Meu Deus do céu, que coisa linda, Renê. Obrigada, mas eu quero comprar mais. Eu quero dar para meus filhos, quero dar para meu neto. Com certeza. E essa campanha que o Muga falou foi interessante, porque a gente estava ali, já tinha acabado as eleições, e esse período novembro, dezembro, a gente já tem uma campanha de Natal de arrecadação de cestas básicas, de fazer doações nas favelas. E aí eu vi que muita gente queria o boné do CPX, todo mundo queria virar o ano. Era uma coisa assim, eu quero usar no dia da eleição, eu quero usar no dia do carnaval. Então era um objeto de desejo muito grande. Então a gente falou, vamos fazer uma campanha.
E aí, com isso, nós arrecadamos mais de 3 mil cestas básicas Legal. pro Complexo E como é que Alemão, faz para vários comprar? Quem quer projetos. comprar? Então, hoje, quem quiser comprar, pode ir nas redes sociais do Voz das Comunidades também, ou pode ir direto lá no @Voz das Comunidades. Twitter, Instagram, Facebook, qualquer rede A social. touca, o boné. Touca, boné, outros produtos Camiseta. do Voz, do CPX. Pode entrar em contato com a gente que a gente dá os caminhos. Tendência, total. Ó, virou tendência. E tá com outra campanha, sabia? Tá com outra campanha Você agora. tá sem boné. Eu Você tô tá com boné. muito gata com esse boné. Vem cá, O direct da Cissa vai bombar depois do programa dele, tenho certeza. Mas aqui, tá Eu com quero uma saber dessa campanha, a campanha do Fórum 20. Ah, do Você tá- F20. do F20, que é um fórum que você está fazendo agora, F20. aproveitando o G20, que é um dos países mais ricos, discutindo todas as suas tendências, enfim, e que você está levando o F20, que é a voz de 20 das favelas, né? Dos moradores das comunidades. Me conta um pouquinho do F20. Então, a história da F20, ela vem porque quando eu começo a descobrir que o G20 viria para o Brasil e que os E pro Rio de grandes Janeiro, líderes né? globais, e para o Rio de Janeiro especificamente, os grandes líderes globais iriam discutir aqui na nossa cidade os desafios do mundo, a economia do mundo, né? Todos esses temas que englobam o G20, eu falei, a favela está mais uma vez fora de debates, a favela está fora desses encontros, isso tudo. Então, eu pensei o F20 uma maneira de incluir as lideranças de favela, incluir os moradores de favela, para que a gente pudesse opinar, palpitar, contribuir Pautar, e fazer, e pautar, e que é o mais importante. Então, o F20, né, que é essa discussão das favelas do Rio de Janeiro e agora com as favelas do Brasil. Eu tive com a Janja em Nova York recentemente, na Semana da Mulher, e aí a gente até trocou uma ideia sobre como a gente consegue crescer esse evento e mostrar para o Brasil a opinião da favela, como a favela, como o morador da favela quer pautar, discutir a economia, como que a gente quer discutir sustentabilidade, cultura, diversos temas, e que isso não necessariamente só vão servir para contribuir com o G20, mas também contribui para eu chegar no prefeito Eduardo Paes, para eu chegar no governador Cláudio Castro, no presidente Lula, e falar, olha aqui, propostas de mudança, do que a juventude quer, o que a favela quer, o que as pessoas desse país estão querendo. De diversas pautas. Deixar então, de ficar invisível, né, gente? Pelo amor de Deus, faz parte total. É genial esse projeto da F20, genial, né? E olha só, a gente tem que saber também que o Renê é assim, ganhador de imensos prêmios internacionais, Nível. Esse menino aí, que ainda é um menino. Tem mais prêmio que a gente. Esperança na gente, Tem mais né? prêmio que a gente. Sabe, A gente está vendo imagens, olha onde é que ele já andou na vida, olha lá. Onde é que você está ali? Você está Ali na é na ONU? ONU. Na ONU. Olha lá. Na ONU, a capa das de revista. revistas. Olha só. Tão bonitinho, gente. Eu sou muito apaixonada. Mas esse Renê é danado, né não, gente? Depois do intervalo, o papo é com a atriz Mariana Xavier. Não sai daí que eu tô te esperando. Beijo. Mua. E a gente está de volta com o seu Sem Censura. E agora a gente confere esse papo muito bom, maravilhoso que eu tive com essa atriz querida, que é uma das referências de influência e produção de conteúdo sobre autoestima e autocuidado, Mariana Xavier. Mariana, que prazer ter você aqui. Eu sou muito sua fã, sabia? Ai, Cissa, a recíproca é absolutamente verdadeira. Eu estava ansiosíssima para poder estar aqui com você. Eu fico vendo a repercussão do programa nas redes. É tão bom te ver bem, te ver com essa energia Obrigada, maravilhosa. Estou muito feliz. E esse programa, que é o programa nosso, né? O programa da nossa classe, também da nossa cultura brasileira, que é bom a gente estar com esse programa de volta para todos nós, né? Sim. Mas, Mário, eu quero saber de você. Você começou também muito pequenininha, com 9 anos de idade, já estava metidésima, já era atriz. Como é que foi isso? Aparecidinha. Aparecidinha. Me conta isso, Mário. Desde os 9 eu comecei a me embrenhar aí nesse mundo do teatro, né? E ao contrário do que muita gente imagina, porque as pessoas acabam achando que eu estava andando sem fazer nada para ninguém. Paulo Gustavo apareceu de fada madrinha e fez plim, você agora será a grande estrela do cinema nacional. Né? Tinha uma estrada bastante longa, né, no teatro, com muitos percalços, né, muitos incentivos para desistir. Como A gente estava fazendo quase o Biden. Estava fazendo quase o Biden.
Tipo isso, Dadá, tipo isso. Eu sempre fui uma criança aparecida, né? Assim, tipo, muito extrovertida. Eu acho que todas as meninas da minha geração, eu sou de 80, né? Eu acho que todo mundo era meio que levado pro balé, pro jazz. Então eu já tinha essa relação, assim, né, com a dança. E aí comecei a fazer teatro num clube de bairro, né? E eu até gosto muito de falar disso, porque às vezes as pessoas acham que você depende de um curso caro, de um curso famoso para sua carreira dar certo, né? E eu acho que até nisso eu quebrei padrão, né? Sim. Porque eu não segui esse roteiro que a gente acha que existe para que as coisas, para que esse sucesso seja alcançado. E isso é outra coisa também que a gente tem que perguntar, né, Cissa? O que é sucesso? Às vezes o que é sucesso para uma pessoa não é para outra, enfim. E buscar essa coisa do sucesso também. Tem fracassos que ajudam muito a gente. Né? Tem grandes fracassos. Fracasso da caráter, né? Era o Janra que falava isso. Não falava isso. Agora, a sua família sempre te incentivou também. Isso foi muito legal, né? Mais ou menos. É mesmo? Na verdade, a minha avó paterna, minha avó Luzia, era uma grande incentivadora, era quem me levava para as aulas de dança, me levava para os cursos de teatro. Mas a maior parte da minha família, na verdade, demonstrava uma grande preocupação diante do meu desejo de ser atriz. Né? Porque tinha essa coisa de, poxa, tão inteligente, melhor aluna da sala, vai ser atriz, ai, que desperdício. Meu, mal sabia, sabe? né? Podendo ser médica, engenheira, advogado, vai ser atriz, vai morrer de fome, não é filha de ninguém, não tem pai dono de emissora, nem diretor. Eu acho que era cara, acaba sendo uma preocupação até genuína, né? Porque a gente sabe, hoje eu tenho muita consciência do lugar de privilégio que eu ocupo hoje em dia. Eu sei que eu passei numa portinha muito estreita de poder viver confortavelmente do meu trabalho. Do seu trabalho, né? Então, tinha essa batalha aí na família de, pô, tem certeza, mas é de profissão mesmo, vai fazer o quê, né? Porque ainda tem essa coisa de olharem como hobby, né? Acredito que... Aconteceu a mesma coisa comigo. Mesma resistência, mesmo preocupação, né? Mas, Mariana, a autoestima, ela é uma energia resultante. As pessoas acham que não é o que os outros pensam sobre você, né? Ela é uma energia resultante de quantas vezes você sobreviveu. E você é uma pessoa que passa essa força da autoestima, né? Teus seguidores, você tem essa marca, né? Como é que você conseguiu, assim? Como que você, depois de tudo que você passou... Me fala um pouquinho disso. Dadá, na verdade, primeiro que eu gosto sempre de dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, a autoestima não é uma pílula mágica que você toma e, a partir daquele momento, todos os seus problemas estão resolvidos e todos os dias você se olha no espelho e se acha linda e não quer mudar nada. Não é sobre isso, é uma construção, né? A autoestima, eu acho que tem a ver com esse entendimento de que você merece cuidado, né? A começar pelo nosso autocuidado. Né? Eu acho que a autoestima tem a ver com isso. Não é só sobre aparência, não é só sobre você se olhar no espelho e se achar bonita ou estar satisfeita com o seu corpo. Eu acho que é você se admirar como conjunto da obra, sabe? Isso. Entender que você tem um corpo, mas você não é um corpo. Então, eu tive uma trajetória muito cheia de altos e baixos nesse sentido, né? Eu não fui gorda a vida inteira. Na verdade, até os meus 18 anos, eu tinha um peso estável, assim, que eu não era uma mulher super magra, uma menina, né, no caso, super magra, mas eu estava ali dentro do padrão, dentro da pessoa sem rótulo, que ninguém vai olhar e falar, super magra, é gorda. Não, passava ali na média. E aí, a partir dos 18, eu comecei a lutar com a balança. E esse lutar com a balança... Na verdade, veio de um jeito que hoje em dia eu falo, gente, por que eu brigava com a balança? Por causa de 3 quilos, por causa de 5 quilos. Mas é que isso fica tão enraizado na nossa mente, principalmente de nós mulheres, né? Essa ideia de você não pode engordar. Porque se você uma coisa imposta pelas pessoas, é como se o seu valor estivesse exclusivamente no seu corpo e na sua beleza. E ainda essa associação de que beleza é sinônimo, magreza é sinônimo de beleza, ou magreza é sinônimo de saúde, enfim, um monte de conceito errado que faz a gente andar por caminhos muito equivocados, né? Então, hoje, eu falo tanto sobre isso, sobre essa necessidade da gente repensar esses conceitos de beleza, sobre a necessidade da gente enfrentar mesmo esses padrões, porque eu sou vítima dessa ditadura da magreza. Eu, com 18 anos, com a minha cabeça completamente poluída por esse imaginário,
Eu fui bater na porta de médico porque eu tinha engordado 3 quilos e eu achava que aquilo era um absurdo, que a minha vida ia acabar se eu engordasse 3 quilos. E encontrei pelo caminho um monte de médicos extremamente irresponsáveis que, ao invés de chegarem para mim e falarem, querida, tá tudo bem, seus hormônios estão mudando, sua vida tá mudando, normal, sua rotina né? mudou. Não, eu encontrei um monte de remédios, um monte de médico saiu me receitando tarja preta e dieta doida, sabe? Então, eu passei dos 18 até aproximadamente os 26 anos, ou seja, uns 8 anos da minha vida, tomando todas as porcarias que vocês imaginarem para emagrecer. Fazendo as dietas mais malucas do mundo, tentando me encaixar ainda num corpo que já não era mais meu, porque a minha vida tinha mudado, a minha rotina tinha mudado, os meus hormônios tinham mudado, sabe? Até que um dia eu falei assim, cara, o meu corpo mudou. E o que eu tô fazendo com o meu corpo e com a minha mente, tentando lutar contra isso, tomando esse monte de porcaria, fazendo esse monte de dieta insustentável, é muito pior para minha saúde do que eu entender que, ok, meu corpo mudou, ele é fruto das escolhas que eu fiz, as boas e as ruins. Como é que eu posso mudar a minha relação com ele a partir daqui? Eu sempre falo isso, assim, que o que a gente viveu não dá para mudar. Mas quando a gente muda a nossa relação com o que a gente viveu e quando a gente consegue compreender e compartilhar a nossa experiência e fazer disso cura e libertação para a gente e para os outros, né? aquilo faz mais sentido. Lindo. Que lindo. Agora, eu acho muito legal, Mari, muito legal que você faz isso de compartilhar nas suas redes sociais. Quando é que você decidiu que era importante compartilhar a sua história com os outros para tocar as pessoas disso, né? Chamar atenção para elas que isso é uma loucura. Cissa, eu acho que foi tão genuíno, assim. Natural, tão natural. Não, imagina, eu nunca pensei que um dia eu ia virar um ícone de autoestima. Não foi uma trajetória calculada, né? Tipo assim, não, eu vou começar a falar sobre isso porque o meu objetivo é... Não, foi uma coisa de... Cara, eu acho que se eu falar isso aqui, eu acho que a pessoa do outro lado da tela pode se sentir melhor com ela mesma. Ela pode entender que ela não está sozinha nas dores dela, nas inseguranças dela, nas angústias, nos medos, sabe? E também nas forças. Eu acho que foi muito isso, assim, foi... Cara, eu gostaria de ter ouvido isso. Acho que teve muito esse lugar também. Isso é legal. Hashtag, como Sabe? você tá até fazendo camiseta, né? Seja seu próprio padrão. A gente tem um videozinho que eu quero mostrar para nós. Olha só que bonitinho. Por favor, roda, VT, por favor. Corpo ou seu medo do julgamento dos outros sobre ele? Ao contrário do que muita gente pensa, eu não sou um poço de segurança o tempo todo e nem amo incondicionalmente todas as partes do meu corpo. É claro que tem coisa que me incomoda, mas eu não permito mais que isso me paralise. Nosso corpo carrega nossa história. É fruto da genética que a gente traz e das escolhas que a gente faz. As boas e as ruins. O que passou não dá para mudar, mas dá para mudar a forma como a gente se relaciona com o que passou. Eu desejo sinceramente que você faça as pazes com seu corpo e com a sua trajetória. Que você tenha certeza de que você é muito mais do que ele. Que entenda que sempre é seu direito mudar, mas que a direção é mais importante que a velocidade. E principalmente, que você consiga ligar o foda-se para as críticas e aproveitar a vida que ela tá passando. E ninguém vai poder fazer isso por você. Maravilhosa! É bom que sem censura deixaram até o meu foda-se. Não é? Total. Tem uma hora que é isso mesmo. Tem uma hora que não é, Irene. E você sabe, uma vez, duas coisas. Uma, eu ouvi uma conversa assim, ele não é confiável porque ele é gordo. Gente. Gente, gordofobia isso, né, inclusive. Mas isso, olha... Trocentos anos. Trocentos É anos. triste que ainda continua Não, acontecendo. Você sabe, olha, não dá... Ele não, porque ele é boa pessoa, mas a imagem dele não é confiável porque ele é gordo. Gente. E outra coisa que eu ouvi uma vez sobre Hebe Camargo, que Hebe era uma luz, né? Deusa, Hebe era diva. uma deusa total, uma alegria de viver, uma pessoa que ela gostava de gostar das pessoas, sabe? Lindo. Uma vez eu ouvi assim, conversa de duas mulheres. Você viu como ela está velha?
Ai, gente. É até anti-higiênico. Isso eu achei tão engraçado. Chocada. Você que rir, né? Anti-higiênico. Você envelhece. Olha as coisas que as pessoas... Insanidade. As pessoas são malucas. E eu fiquei pensando, o que ela quer dizer que é anti-higiênico isso? Envelhecer é anti-higiênico? Porque o contrário Você disso é gordo, embora, você- né? o teu caráter, você não é confiável. E esses conceitos mentirosos e cruéis vão sendo passados. Porque no que ela falou isso, a outra disse, é verdade. É verdade, é anti-higiênico. Eu mais louco ouvir isso de mulher, né? Assim, É doido muito isso. louco. Mas Não que... quem está mais velho, quem está mais gordo, quem está mais magro, ou quem não está bonito como deve ser, passa por isso, não é? É feito um rolo compressor em cima das Por isso que eu acho tão pessoas, importante, dos né, sentimentos Clara? das pessoas. Então, eu acho que você sabe, mas é bom a gente dizer como é importante Exatamente. Não, a Mariana quase É desistiu de importante. fazer o teste lá do negócio do Paulo Gustavo por causa de um produtor de elenco, não foi, Mari? Como é que foi essa história, Mari? Essa história é a seguinte, eu já vinha nessa batalha há muito tempo, né? Como eu falei, antes de fazer minha mãe uma peça, eu já vinha do teatro há muito tempo, tinha feito algumas pequenas participações na televisão e tal. Eu estava fazendo uma campanha entre os produtores de elenco de começar a ser vista como uma atriz, e não como uma atriz gorda. Porque só me escalavam quando no roteiro pedia atriz gorda, mulher gorda, jovem gorda. Como se eu não pudesse fazer uma vendedora, uma professora, uma advogada. Então, eu estava tendo papos com produtores de elenco, falando, gente, olha só, se não tiver nada naquela personagem, na sinopse dela, que exija um determinado tipo de corpo, ela é anoréxica, ou ela está passando por um tratamento de quimioterapia, então ela tem que estar muito magra, ou ela é uma atleta de fisiculturismo. Quando não é uma coisa específica, por que não posso ser eu? Lógico. Por que tem que ficar esperando Arrasou. sempre? E eu tava batendo esse papo com os produtores, né? Eu sempre querendo mudar o mundo. Porque eu não quero mudar o mundo só pra mim, eu quero mudar pra todo mundo, sabe? E aí eu tava nessa. E aí, cara, eu ouvi de um produtor de elenco assim, você está lutando contra um sistema que é muito maior do que você. Televisão lida com o senso comum. Quarto de menino é azul, quarto de menina é rosa e gordo é engraçado. Eu não acredito Da Mari nisso. é diferente, Lembra né? da Mari. O Jô tinha perdido a graça? Foi quando ele O Jô emagreceu. emagreceu um pouco Eu lá ouvi pra- isso, Cissa. Aí ele falou assim, Perdeu a se graça. você quer fazer outro tipo de papel, você precisa ajudar a gente a te ajudar. Aquilo ali mexeu com a minha cabeça de um jeito Gente. que eu comecei a me perguntar. Eu falei, gente, será? Será que sou eu que estou me boicotando? Será que eu estou usando isso como desculpa para... Eu Que estou botando cara a culpa no péssimo. sistema, mas, na verdade, eu que estou errada, eu estou usando essa coisa de eu estar acima do peso. Eu sempre fico... Acima de que peso, né? Enfim, por isso, entre aspas. Será que eu estou usando isso como um auto-boicote? E aí eu realmente entrei numa de achar que eu precisava emagrecer. Quando pintou o teste do Minha Mãe é uma Peça, eu falei, não vou fazer. Não vou fazer porque eu estou emagrecendo. Só que eu tinha decidido que eu ia emagrecer sem tomar nada das porcarias que eu já tinha tomado. Sim. E aí comecei a fazer uma reeducação alimentar, pintou o teste do filme. Eu falei, não vou fazer porque eu vou emagrecer, porque não sei o quê. Aí, por sorte, tinha um anjo no meio do caminho chamado Gisele Monteiro, que era a assistente da Marcela Altberg, na época produtora de elenco do filme. Ela falou, você tá maluca? Você tá há 6 anos gorda acreditando que você vai ter a sua grande oportunidade por causa disso, porque você tá num nicho específico de mercado. Agora que tem a oportunidade, você não vai fazer? Vai sim. Se você tiver que emagrecer, emagrece depois. E aí eu fui, mas eu fui sem botar a menor fé de que eu ia fazer. E ganhou e foi a Marcelina maravilhosa, eu amo a personagem. Marcelina. Gente, Que todo mundo ama. Todo mundo ama. E que você fez, não, e você é uma comediante incrível também. Vamos combinar que eu acho comédia, essa coisa Difícil, assim, né? difícil pra caramba. Temos aqui uma atriz, uma diretora. É difícil. É difícil. O timing da comédia é muito difícil. Mas aí, às vezes, aprisionam a gente aí, né? Também aprisiona. É uma coisa assim, tipo, ela sabe fazer isso tão bem que não vamos mexer em time que tá ganhando. E eu não sei, eu não sei você, Cissa, mas eu acredito também, né? Tipo, Irene, não vou nem falar, gente. Essa mulher, Irene meu é Deus do tudo. céu. Mas assim, a gente quer também ter a oportunidade de fazer outras coisas, sabe? Claro. Hoje em dia, eu tô fuçando, cavando outros projetos, assim,
para uma linha mais dramática. Eu fiz o Medida Provisória, né? Dirigido pelo Lázaro. Eu tenho um orgulho absurdo de ter feito esse filme, porque é um filme extremamente importante, né? É realmente uma obra de referência do que a gente precisa falar sobre antirracismo. E hoje eu entendo que eu preciso usar a minha visibilidade, a minha popularidade, para trazer o público para falar de questões que são mais relevantes, sabe? Então, fazer comédia é muito legal, eu quero continuar fazendo comédia. A vida está muito difícil, as pessoas gostam, precisam espairecer, precisam ligar a televisão e ter aquele momento de não ter nada, né, muito pesado. Mas, assim, eu também acho que é importante essa galera que gosta de mim da comédia, que isso seja um chamariz para trazer esse público para falar de outras coisas. Concordo. É o que eu faço na minha peça, né? A peça antes do ano que vem. Antes do ano que vem. Queria que você falasse um pouquinho. Aliás, antes de a gente falar antes do ano que vem, eu queria saber do Paulo Gustavo com você, porque é tão comovente. A gente estava falando de Marcelina. Trabalhar com o Paulo Gustavo também é uma luz, né? É uma benção, Ai, né? nossa, eu sempre falo que é muito difícil ainda falar dele, assim, porque é um pesadelo, né? Um pesadelo coletivo. De né? todos nós. Eu acho que foi um luto nacional, assim. Com certeza. Então, em vários momentos, a sensação que eu tenho é que foi só um pesadelo, e que eu vou acordar e vai ter um áudio dele engraçado no meu WhatsApp, sabe? Porque o Paulo, ele foi a prova de que essa doença não poupava ninguém. Porque todos os recursos financeiros, todos os recursos médicos que alguém poderia ter, ele teve. E ainda assim não foi suficiente, né? Então, assim, é muito, Mas você muito perdeu uma revoltante. pessoa que você ama por Flávio Bolsonaro comprar uma casa feia em Brasília. O que mais me revolta é isso. Não, e debochar, né? E debochar. Debochar. E debochar, exatamente. Isso é imperdoável. Agora, vamos falar do seu monólogo, Mariana, que também é a direção do Lázaro, também da Paula Bouzas, Direção do não é Lázaro isso? e da Ana Paula Bouzas. Da Ana Paula Bouzas. Nossa, essa peça... Antes do ano que vem, me conta um pouquinho, por favor. Antes do ano que vem, eu falo que é o maior orgulho da minha carreira. Linda. Eu amo fazer essa peça. Ela não é só um trabalho, ela é uma missão, eu acho, social, espiritual até. É um texto do Gustavo Pinheiro, maravilhoso, jornalista, dramaturgo. Eu queria fazer uma comédia que emocionasse as pessoas. Eu acredito muito na comédia, não só como entretenimento, mas como uma ferramenta muito poderosa de tocar as pessoas, de gerar identificação, de fazer crítica, de provocar reflexão. E aí eu tinha dito isso para o Gustavo. Eu falei, Gustavo, eu quero fazer uma peça assim, assim, assim. E aí o Gustavo me veio com esse texto, que eu faço 7 personagens, sem mudar de roupa, sem botar um adereço, Nossa. sem nada. O povo tá vendo aí. Eu só com aquele macacão cinza e 3 cadeiras e uma vassoura. Tem uma personagem principal, que é a Jesuíte, né, que é uma representante típica da maioria das mulheres brasileiras, essas que precisam se dividir entre os cuidados com a casa e com a família. É noite de Réveillon. Ela é faxineira da Central de Apoio aos Desesperados. Olha! Que é o CVV da ficção. É noite de Réveillon, ela está tentando terminar o serviço com a família, para poder passar a virada com a família, e aí a psicóloga que deveria ficar de plantão não aparece para trabalhar. E ela fica atendendo? E aí a Jesuíte, que não foi preparada para essa função, mas que tem muita empatia, muita solidariedade, e aquela sabedoria do cotidiano que o povo que está ralando todo dia acaba desenvolvendo mesmo, ela é quem fica com a missão de atender as ligações dessas outras mulheres desesperadas e mostrar para elas que vale a pena viver e que ainda dá para ser feliz antes do ano que vem. Gente, que texto lindo, meu Deus do céu. Eu amo. Vou te adotar, vai te adotar. Queremos Mariana. Cara, eu Que amo coisa essa peça. A gente linda. já fez 20 cidades. Eu passei por 14 estados por enquanto. E eu falo que a minha meta com essa peça é botar a bandeirinha nos 27 estados do país. Eu não vou sossegar enquanto eu não fizer isso. A gente está aí na luta para captar Sim. patrocínio. Mas como que fala de saúde mental? Essa é a sua meta. E Mari, como que fala de saúde mental com humor, assim? Como é que você conseguiu esse caminho, hein? Isso aí foi um bando de loucos que se juntou, né, pra topar isso, porque realmente é uma loucura você querer fazer comédia falando de pessoas que ligam pro CVV, né, potenciais suicidas, é uma loucura, mas foi um time tão incrível, a equipe desse espetáculo é tão maravilhosa, é de gente tão sensível, tão engajada nas mesmas causas que eu, sabe? Isso era muito importante, né? Não basta ter qualidade técnica, tem que ter qualidade humana. Claro, total. E aí a gente foi fazendo, assim, a gente abriu mão de muita piada, sabe? Para encontrar esse tom, assim, de ser leve,
de fazer as pessoas rirem, mas de não invalidar e não desrespeitar a dor de ninguém. E eu acredito que dá pra fazer isso, Dadá. Eu acho que tem um tipo de humor que já foi, gente, já deu. O humor que machuca não vale mais. Concordo. E quem diz que não dá pra fazer humor sem machucar é porque é preguiçoso ou destalentado. Ih, adorei! Mariana Xavier Hablei. lacrou total. Agora, Mário, eu falei no início na cabeça ali que você foi professora de lamberóbica. Me conta isso. A gente até tem, eu tenho até imagens disso pra provar. Mentira! Olha aqui, quer ver? É dançando o tchan. É dançando o tchan. Tá. Olha lá. Não é do passado. Mas com a Sheila do tchan. Sim, foi no show de 30 anos do tchan, gente. Tô até com a mesma calça. Mas Mari, esse é o sonho de toda professora de lamberóbica. Eu zerei o game. Eu zerou venci o na game, vida. Eu acho que eu fui baiana em outra vida, por isso que eu tenho esse swing. E você dava aula, assim, como é que foi? Você precisava, você curtia? Aconteceu meio por acaso. Eu gostava muito de dançar. Tinha um lugar, galera aqui do Rio vai lembrar, tinha um lugar chamado Ilha dos Pescadores. Claro! Que era um hit Barra, no final dos maravilhoso. anos 90 ali. E aí, às quintas e domingos, tinha lamberóbica. Tinha a galera da dança de salão e depois, de um determinado horário, tinha a lamberóbica. Eu dançava lá, só que eu ia toda quinta, todo domingo. Aí um dia, a galera que dançava no palco começou a me ver dançando. E aí, um dia falaram, vem aqui dançar com a gente. Aí, vamos fazer um show, precisa de uma menina a mais. Quer fazer? Vamos. Aí, um dia falaram, você pode me substituir dando uma aula? Sim. Aí eu... Na época não era obrigatório, não era exigido que fosse professora de educação física, né? Sim. Hoje em dia não pode mais, hoje em dia... Mas na época não era, então tinha um monte de dançarino aí da noite que dava aula. E aí eu fui. Era uma época que eu precisava ganhar uma graninha ali, eu tava fazendo faculdade de publicidade, tava meio que ensaiando voltar pro teatro, né? Porque eu tive um hiato ali durante a minha adolescência. E aí foi uma coisa que me ajudou a pagar. Eu tive muita profissão até a minha carreira de atriz dar certo, Cícera. A gente corta pra pagar os boletos, né? Pratinho. Mas elas estão todas aí. Estão todas aqui. E vão ajudar a fazer os personagens todos. Exatamente. Mariana, muito obrigada. Você é demais da conta. Obrigada, você é uma Cissa. luz, cara. Mas é muito maravilhosa, né não? Agora segura a onda aí, que eu vou pro intervalo, mas eu volto rapidinho. Mua! E a gente está de volta com o Seu Sem Censura. E a gente sabe também que a desigualdade de gênero é uma realidade no nosso país. Mas quando a gente conhece o trabalho da Ana Terra Oliveira, essas diferenças gritam. Vamos rever a participação dela aqui no Sem Censura? Vambora? Rodou, por favor? Aninha, você tem um trabalho, olha, para quem não conhece, gente, a Ana Terra faz entrevistas com homens e mulheres na rua. Você é formada, você é atriz também, formada... E você é mais alguma coisa, o que mais que você é mesmo, Ana? Eu fiz Unirio, fiz teatro, Fiz e teatro. hoje em dia eu faço psicologia. Psicologia. Meu trabalho é meio que a junção de tudo, psicologia, teatro... E aí, você sabe o que ela faz, gente? Ela vai pra rua, eu vou contar aqui, depois você vai falar como é que é, efetivamente, como é que é. Ela faz a mesma pergunta para um homem e para uma mulher. Depois ela edita as respostas. É uma coisa estarrecedora. Eu queria saber, a minha pergunta agora é, como é que você tem sangue frio para escutar cada barbaridade? Porque eu, Ariana, já dava uma chapuletada no meio assim, entendeu? Me conta, me fala mais desse trabalho, que eu só dei esse spoilerzinho. E me conta isso, como é que você suporta escutar cada coisa daquelas? Eu acho que, primeiro, respondendo a parte de como suportar isso, é porque eu já estou ouvindo isso a vida inteira. Né? Então, acho que escutar isso na rua e conseguir fazer com que outras pessoas vejam, né? Porque às vezes você escuta, às vezes, uma gracinha, tá no metrô, tá passando na rua, alguém fala uma coisa, tá acontecendo ali, ao vivo, tá sendo filmado. Teve um vídeo que eu tava entrevistando um homem e ele
me abraçou, passou a mão na minha cintura. Por mais que eu ficasse incomodada com aquilo, ao mesmo tempo eu fico, pronto, agora vocês estão vendo. Vocês estão vendo o que eles estão dizendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão percebendo a diferença? Mas acho que a motivação maior para fazer esse trabalho é perceber que existem diferenças absurdas. Às vezes uma mulher vai estar com uma insegurança que o homem não vai estar. Às vezes o homem vai estar com uma insegurança, mas a mulher vai estar com medo, sabe, de sofrer uma violência sexual. O homem sai na rua muitas vezes com medo de assalto, a mulher sai com medo do assalto, da violência sexual, do assédio, da violência psicológica. E existe sim essa diferença muito grande. A gente tem um trechinho, queria mostrar muito aqui para todo mundo. Passa, por favor, gente. Qual foi a pior coisa que uma mulher já te fez? Ela me traiu, né? Traição. Eu também traí também ela. Não existe nada ruim que nenhuma mulher me fez, só fizeram coisas boas. Foi traição. Qual foi a pior coisa que um homem já te fez? Me deixar deficiente visual. Porra, tem tantos. Abuso sexual. Foi me violentar sexualmente. Agressão. Eu vejo menos de 20% do olho direito. O que você faria se fosse mulher por um dia? Tomava banho com outra mulher, filho. Arrumar dinheiro. Eu ia tentar entender os homens. Como que você ia arrumar esse dinheiro? O que você faria se fosse homem por um dia? Andar, tipo, sem medo. Andaria de Uber sem medo. Sem ter que ficar olhando pros lados, com medo. Eu pegaria uma praia, assim, sendo livre um pouco, sem medo. Usar a roupa que quiser, né? Eu sairia à noite, muito tarde, e andaria sozinha. Como você se sentiria se você fosse o único homem no mundo com várias mulheres? Eu ia ser o garanhão de todas elas. Muito feliz. Pra mim seria uma coisa tranquila. Triste, porque eu preciso de companheiros nessa vida. Pra assistir futebol, pra jogar PlayStation. Não mudaria nada, eu namoro. Não faço ideia. Muito feliz. Como você se sentiria se você fosse a única mulher no mundo cheio de homens? Meu Deus, eu ia ser muito assediada. Eu ia me sentir extremamente apavorada. Ver a morte. Provavelmente eu ia surtar. Horrível. Ia me trancar em algum lugar. Querer entrar dentro de um buraco. Que tipo de homem você não quer de jeito nenhum? Homem abusador eu não quero. Homem que faz chantagem emocional? Eu não quero. Homem que bate eu não quero. Homem que só pensa nele, eu não quero. Homem manipulador, eu não Gente, quero. é muito. Como é que você teve essa ideia na Terra? Como foi isso? Acho que foi um monte de coisa, assim, né? Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa da internet que foi pra rua. Eu sou uma pessoa que tava na rua e acabei indo pra internet. Trabalhei na rua vendendo vibrador durante a pandemia. Eu ia nos bares, de mesa em mesa. Assim como tem gente que vende uma cachaça, vende amendoim. Eu chegava lá, vendia no vibrador. Porque fazia teatro, os teatros não estavam funcionando, estavam fechados, os editais estavam mais difíceis. O que eu vou fazer? Essa questão da liberdade sexual feminina me pegava muito, porque eu tenho um histórico, assim, de ter sofrido abuso sexual na infância, e aí fui trabalhar isso na terapia e percebi que fazia muita diferença sobre a forma como eu me relacionava com o meu corpo e a forma como eu me sentia em relação aos homens e como os homens se sentiam em relação a mim, né? Então, foi uma mistura de tudo, de fazer teatro de rua, eu cantava no metrô, no trem também, então é uma junção da minha linguagem artística com a questão da psicologia, de estar pesquisando também. Eu me lembro que durante o período do golpe, das manifestações, as pessoas falavam uma coisa dentro da academia e no trem, pegava ramal Japeri, sempre muito cheio. As pessoas tinham uma outra ideia do que era, sabe, a questão política. Então, perceber que essas mulheres que estão ali no transporte público, essas mulheres que são de onde eu venho, da Baixada Fluminense, que são da periferia, vão ter uma visão sobre relacionamento completamente diferente desses homens. Principalmente as que têm menos acesso. Então, o meu trabalho é uma sede de dar voz para essas mulheres e perguntar, e aí, o que você faria se você fosse a última mulher do mundo, a única mulher? Eu não conheço nenhuma mulher que falaria assim, pô, ia ser o máximo, vários homens. A maioria das mulheres diria, só tem você de mulher no mundo e homem. Mas existem muitos homens, se você pergunta. Só tem você de homem, os caras. Que isso! É uma autoestima mais elevada, né? Mas também é uma autoestima mais elevada. A segurança do posto alcançado. De quem tá no topo da cadeia alimentar. E é o reflexo da educação. O que é permissível, né? Sim. Em relação à cultura da violência. Eu assisto, te acompanho há muito tempo, né? E aí é a prova que a gente vive uma cultura do estupro. Sim.
né? É forte falar sobre isso, mas é necessário. O quanto ainda se naturaliza esse tipo de violência. Eu faço corrida de rua, né? Minha filha é corredora, a gente às vezes corre provas juntas e tal. E eu lembro de 2 ocasiões, uma que a gente nunca tinha feito uma prova à noite. A gente falou, vamos fazer uma prova noturna? Vamos. Ah, legal, a gente se inscreveu e em São Paulo, corri aqui pela Marginal, pelas pontes, e quando acabou a corrida, passamos, legal, terminamos. Aí estava eu e ela, e a gente se olhou e viu que eram 11 horas da noite, a gente estava de regatinha, shortinho, eu e ela, uma menina jovem, linda, e a gente falou, a gente está assim agora, é tarde, como a gente faz para... Aí a gente começou a tentar pegar um táxi, bateu um medo, e não né? tinha, bateu um medo, nós saímos horrível correndo isso, de medo, horrível. correndo, até um shopping que estava, depois de correr a prova, quilômetros de distância para ir num shopping, porque a gente queria achar um lugar seguro. É isso. E uma vez que a gente estava correndo de dia no litoral, as duas correndo super felizes de dia, aí a gente, de repente, se viu num lugar de mato, sozinho, sem ninguém, e vinha vindo, assim, uma turma com muitos homens. A gente congelou de pavor e eu pensava, meu Deus, mas que mãe sou eu que estou botando minha filha nessa situação? E eles olhando, assim. Você sabe que a gente olhou uma para a outra, assim, a gente virou e correu numa velocidade de medo. Eu falei, que droga de né? vida, que a gente tem que ter medo da rua, medo de um grupo de homens, medo do olhar, vergonha do corpo. Na hora a gente queria fazer assim, ó. Esconder o que pudesse... Gente, é muito louco isso que eu ia perguntar para você, Ana. Você não tem nenhum medo na hora que você encara essas pessoas, que você pergunta para esses homens? Já teve alguma situação que eles foram agressivos com você? Não, pelo contrário, porque eles acham que eles estão falando... O máximo, né? É a realidade deles. E uma coisa que, assim, recebo muito hate também. Já recebi hate pessoal, gravando, a pessoa me xingar na rua enquanto estava me vendo ali. É isso que eu tô te perguntando. Mas eu tenho uma certa preocupação em relação a isso. Mas os homens, quando eles estão falando aquilo... Eles acham que eles estão certos. E a questão que eu tento sempre falar para as pessoas não é sobre o fulano que falou. Não é sobre esse cara ou aquele cara. É por isso que eu gosto de colocar várias pessoas, entendeu? Sim. É sobre a linha de pensamento que é construída. É sobre essa lógica de objetificação das mulheres e do cara achar que... Não, pô, que isso? Ela tá me dando mole, eu vou lá. E não, tudo bem, ela tá desacordada na calçada, mas eu vou o quê? Me aproveitar. Por quê? Porque a narrativa construída ao longo de muitos e muitos anos, isso tem a ver com o processo de encarceramento feminino, isso tem a ver com o processo de retirada de direitos ali. Faz com que... Escravidão. Sim, também. E principalmente, assim, dos corpos de mulheres negras e periféricas também, que são muito mais objetificados. Então, a pessoa vai lá... olha essa mulher, ele acha que é uma posse, que eu tenho direito de fazer isso. E assim, medo, eu acho que até existe, mas a minha sede, a minha vontade de falar sobre isso, acho que é muito maior. E eu gosto muito, assim, de fazer, sabe? Me dá muito prazer fazer esse trabalho. Você já se reconheceu em alguma dessas respostas, alguma dessas perguntas? Você fez... por você? Todas elas. A motivação do meu trabalho é terapêutico também. É até uma surpresa muito grande, porque foi muito rápido, assim. Atingiram números, assim, muito grandes e muito rápidos. Eu só comecei a fazer porque aquilo me incomodava. Porque eu tive no encontro com um rapaz e percebi que eu estava toda arrumada e a blusa dele estava meio suja. E eu fico assim, por que eu tô esse tempo todo? Quanto tempo eu demorei? Quanto tempo será que ele demorou? Amiga, você demorou quanto tempo? E você demora quanto tempo? Eu falei, vou na rua perguntar para as pessoas, quanto tempo você demora para se arrumar por dia? Quanto tempo você cuida da sua aparência por dia? E as meninas, 3 horas. Aí os caras, eu passo a mão no cabelo, tomo um banho e dou uma ajeitada aqui. Então, a forma como a autoestima é construída é muito diferente, porque o corpo da mulher, ele tá sempre, né, sendo criticado ali. Nossa, mas você não vai pintar seu cabelo, mas o homem de cabelo branco, ele é charmoso. Isso? Pode crer. Né? E quando é que você percebeu que esse seu trabalho estava realmente influenciando na vida das pessoas? Acho que foi na prova do Enem, que as pessoas me deram muito feedback do tipo, fala sobre foi sobre invisibilização do trabalho feminino, né? A jornada dupla ali, que eu tenho um vídeo vi muitos vídeos que falam sobre isso, né? Quanto tempo, o que você faz quando você chega em casa do trabalho? Ah, pô, descanso. Os homens falam muito isso. Eu cuido da comida do meu marido, eu faço não sei o quê. Então, as pessoas me passaram muito feedback ali. Acho que ali foi um ponto que eu falei, caramba, tá chegando nas pessoas. Que surpresa. O que você enxerga dessa interseccionalidade de mulheres brancas e negras em relação à mesma
É a mesma pauta, mas com subjetividades. Acaba não sendo a mesma pauta, né? Porque, às vezes, depende muito de onde você está vivendo, quais são as questões. E, muitas vezes, uma mulher branca, moradora do Leblon, quanto tempo você... eu peço para minha empregada fazer uma coisa, mas quem é a sua empregada? Como é que ela mora onde? Ela mora em Caxias, ela está trabalhando no Leblon, quanto tempo ela demora para chegar em casa, ela vai como? Ela vai pegar um ônibus cheio, ela vai pegar um ônibus lotado? A forma como o assédio vai chegar... Agora, assim, o meu trabalho está me fazendo atingir lugares e privilégios que eu não tinha, entendeu? Eu pegava mesmo, já peguei muito transporte público, era todo dia. Para ir para faculdade, eu morava em Mesquita, estudava na URCA, aí tinha que andar até a estação de trem. Aí fala um monte de coisa, andando até a estação. Entra no trem. Alguma coisa no trem, aí anda pela central, pega o ônibus. Então, era mais de 2 horas de deslocamento e eu vim de táxi pra cá hoje. Então, assim, eu não tive acesso ao assédio, de certa forma, porque o privilégio faz com que você não seja exposta. Então, a luta, ela não é a mesma, sabe? Acaba tendo o mesmo plano de fundo, mas os detalhes são diferentes, né? Você acha que os homens se protegem, assim, quando eles falam de traição, de assédio? Eles protegem um ao outro, né? Que isso? Meu amigo foi condenado, vou dar um dinheiro pra você, reduzir a sua pena. 4 anos, gente, por estupro. E a vida dessa mulher? O que você faz, assim, quando você sofre uma violência sexual, são anos de terapia, e mesmo com anos de terapia... Teve jogador que deu pro Daniel Alves uma grana, né? Foi, o Neymar deu dinheiro pro Daniel Alves pra reduzir a pena dele. Então, assim, que imagem que a gente passa? Que broderagem é essa que seu amigo faz uma besteira? E tem muito homem que fala assim... Eu acho que ainda é louco imaginar que tem como você pagar pra reduzir sua pena de um crime desse, sabe? Pô, é muito louco. É muito louco. Tipo, parece que você tá pagando, tipo assim, eu paguei pra poder estuprar alguém. E o pior paguei, é que sacou? Tipo, né? O jogo do opressor é sempre diminuir a sua dor, é dizer, mas ela tava querendo. Sempre, assim, tem esse jogo, mesmo na política. Não, gente, mas também era só um documento ali, era um papel, não aconteceu nada. Quer dizer, sempre o opressor, o agressor, minimiza, e ainda quer minimizar a dor da vítima, né? É doideira assim, porque isso é uma parada... Exatamente. Isso é uma parada que é tão louca que afeta todo mundo, né, mano? Tipo, pra gente que é homem, parece que pra gente tá tudo bem, mas no final das contas a gente fica sofrendo com tanto de coisa que a gente mesmo vai aprendendo, vai internalizando e falando, é assim que tem que ser, assim que tem que ser. E Djonga deve dar até uma vergonha alheia, né? Então chega o cara e brocha, ele acha que ele é fraco, que ele é o pior do mundo e não sei o quê, tá ligado? Mas o machismo afeta muito o homem também, Não, né? é louco, porque aí você tá na rua, quando você, sei lá, tá com alguém, você tá com sua namorada, daqui a pouco você tá se envolvendo numa situação de violência, né, tá ligado? De briga, de conflito com outro cara, tá ligado? Por uma parada que talvez em algum momento você mesmo comete também, entendeu? Sim. Porque aí, se o cara vai lá e canta a sua namorada, aí você fica irritado, aí você quer dar nele um soco, bababá. Mas e quando é você também? Você bota fé nisso? Então é um processo que coloca todo mundo... contra a parede, tá ligado? E assim, pra nós que, estamos vivendo outra vida já há bastante tempo, eu, querendo ou não, ter ido lá pra UFOP foi uma parada que, né, muda muito da perspectiva sobre as coisas, tá ligado? É outra parada, mas eu vejo como que, não tem jeito. Se eu tô andando se eu estiver acompanhado com a mulher, se ela estiver na frente ali, o taxista ou alguém mexer com ela, tá ligado? Quando eu chegar, o cara vai parar, tá ligado? Então aí eu já fico, se eu tiver... Desculpa, irmão, vou te contar mulher. Então se eu tiver... Pra ele. Eu já fico me... Como é que fala? Me antecipando. Tipo, não quero deixar que ela vai sozinha pra já não rolar a situação. Olha que doideira isso, tá ligado? Pra já não rolar a situação. Eu sei que ela vai passar do lado daqueles caras e vão mexer com ela. Então eu tenho que acelerar o passo pra estar do lado dela pros caras não mexerem. Olha que... Tá ligado? É um bagulho meio bizarro, sabe? É um bagulho meio bizarro. Que também é importante. Meio bizarro. Não rir. Não ficar em silêncio, ter proatividade. Total. Isso também é muito importante. Não achar a menor graça nisso, né? Total. Claro, total. Porque até é o que eu digo, é vergonha alheia. Eu acho que o homem deve ter vergonha do outro homem, assim. Essa broderagem... Putz. Agora, vem cá, tem um vídeo aí que dá pra perceber uma cantada, um perrengue que rolou. Foi no carnaval? Foi. Deixa eu ver, vamos chamar o vídeo pra ver? Olha Mas lá. tem que botar uma roupinha mais legal, que esse negócio aí é roubado, né? Aí os outros ficam olhando, não aguenta. Aí... Você na minha vida. Não, sério, assim, o que é o carnaval? Não, sério, você é diaba. Eu tô querendo um ferro. Ter cuidado pra você não encontrar um preto gostoso assim e te levar pra casa. Te sequestrar. Você tá sem camisa, tá falando da minha roupa que é curta?
Não, é entrevista pro vídeo aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. Então, mas é diferente, né, cara? Eu não tenho seios igual o seu. Mas os meus seios estão tapados. Quer mandar uma fala? Só falta você beijando a minha boca. Tá viajando, pô. Mas um bagulho mais tranquilo lá, a roupa da menina lá. Cobriu. Entendi. Mas podia cobrir o mamilo você também, que eu não queria ver essa teta. Eu tô trabalhando, amigo. Eu tô gravando vídeo, na verdade. Independente, não tô ligando. Tá bom, querido. Obrigada. Eu posso usar a sua resposta que você deu quando eu te perguntei? Da minha resposta, pô. Tô entendendo. Não, rala ainda bem. Vai lá. Putz, se eu quiser ficar aqui, tô de boa. Autoriza que eu use a resposta nesse vídeo? Você autoriza eu te dar um beijo? Não, hoje não. Hoje eu só tô entrevistando mesmo. Hoje não, eu tô trabalhando. Ai, meu Deus do E céu. um ponto você... extra sobre essas pessoas, assim, isso foi um bastidores de outros vídeos e esses rapazes, eles não foram convocados para participar da entrevista. Geralmente eu falo assim, oi, tudo bem, boa tarde, estou gravando um vídeo. Esses chegaram, entendeu? Porque às vezes as pessoas, elas se sentem convocadas a participar e vêm falar. E pra dizer essas barbaridades. Pra falar esse tipo de coisa. O cara veio, me viu, sentiu no direito de falar sobre minha roupa, mas ele, pô, tava sem camisa, Me lembro entendeu? daquele trabalho da Abramovic lá, que ela se sujeitou a... E foi aumentando o nível de violência, né? Ela deixou aqueles objetos sem que ela... Bizarro. Então, é impressionante, porque se você deixa, a pessoa parece que ela vai não querendo de te pegar, de te... Né? É porque vai lendo como permissão, né? É. Você não fala nada e fica quieto, é uma permissão, né? Vai sendo lido dessa forma. Mas é muito bom, né, gente? É muito interessante que a gente aprende todos os dias por aqui, não é não? Maravilhoso. A gente vai pro intervalo e volta já já. Beijo! Mua! E chega mais que esse programa Sem Censura é o programa que você tanto ama. E hoje a gente está exibindo os melhores momentos. Agora a gente vai rever a conversa com o ativista ambiental Marcelo Rocha. Ele esteve aqui, gente, fez um alerta para as mudanças climáticas que a gente está enfrentando no mundo, hein? Vamos lá, por favor? Nossa, assim, é tão importante, em um momento tão difícil, tão trágico, assim. Queria que você explicasse... que você falasse, porque o que está acontecendo lá a gente já sabe, mas nas suas palavras, o que causou essa situação dramática no Rio Grande do Sul? Bom, muito obrigado pelo convite, é muito importante estar aqui, é muito importante a gente conseguir debater esse tema, né? Acho que as mudanças do clima, elas têm cada vez trazido mais eventos extremos, como a gente viu no Rio Grande do Sul agora, mas a gente viu no sul da Bahia acontecer em Ilhéus, a gente viu em São Sebastião e tantas outras que têm virado uma rotina, como bem disse uma grande estudiosa do tema, Nataliana Testil, a gente está vivendo um novo normal. Assim como a gente chegou na pandemia e começou a ver diversas doenças acontecendo, o aquecimento global e a mudança do clima têm trazido um novo normal. Assim como a epidemia de dengue que a gente viveu agora, assim como várias outras doenças têm se levantado com essa onda de calor e etc. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, na verdade, é um fenômeno que é parte desses eventos climáticos extremos. Então, a gente tem uma concentração muito grande de ar quente e umidade vindo da Amazônia brasileira. Então, como a gente viu também, aconteceu vários desastres e secas na Amazônia brasileira e essa seca vem em forma de umidade para o sul brasileiro. Esse vento quente, ele vem junto com o vento do Ártico frio, eles se cruzam no Rio Grande do Sul e isso causa grandes chuvas, isso causa muito eventos climáticos como esse. Só que é isso, né? Não são eventos climáticos que a gente foi desavisado, são eventos climáticos que a ciência está prevendo há mais de 15 anos. E você acha que essas mudanças climáticas estão virando, assim, uma coisa que é no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, né? Não. O mundo inteiro tem sofrido já com o aquecimento global, o mundo inteiro tem sofrido com a mudança do clima, só que a gente tem visto isso chegar muito acelerado no Brasil. Muito pelo desmatamento, muito pelo que a gente tem vivido em várias outras ações do ser humano, porque a mudança do clima, ela não é normal. A gente não tem vivido esses eventos extremos por causa de uma normalidade da natureza. Então, muita gente fala assim, são desastres naturais. Não são desastres naturais. Não tem nada de natural, não tem né? nada de natural. É a ação do homem, né? Nossa. Exato. Cada vez que a gente intervém na natureza, cada vez que a gente mexe nesse espaço, tem consequências. E a gente está vivendo essas consequências de forma gravíssima agora. E você acha que essas mudanças climáticas, essas mudanças, esses acidentes, essas tragédias climáticas tendem a aumentar cada vez mais?
Tendem. A gente tem vivido hoje um novo normal que possivelmente se efetivará pelos próximos anos. Então, hoje, a gente não está falando mais sobre como parar essa mudança do clima, porque a gente isso é ação antrópica de vários tempos atrás que a gente vem construindo. Como eu disse, com o desmatamento, com a emissão de gases de efeito estufa, tudo isso vai provocando o planeta. E então isso é a resposta. O que a gente pode fazer é buscar respostas para isso também, como ações de adaptação, mitigação do clima, para que a gente possa cuidar das nossas pessoas. Então hoje não é mais sobre a gente combater necessariamente o que está acontecendo, porque as mudanças do clima são algo que já está presente, não é mais sobre 2050, 2030, 2070, é algo presente. Sim. Então hoje é como adaptar e salvar a vida das pessoas. Agora, Marcelo, e o Acordo de Paris? Ele é para ajudar isso, ele está ajudando? Ele foi fechado, foi quando? Foi em 2015. 2015. Foi fechado para ajudar a conter esses desastres todos, foram 190 países. Mas queria saber, como é que está? A gente tem vários acordos do clima. Porque os Estados Unidos agora voltou, né? Mas tinham saído, né? Exatamente. A política global, ela tem olhado para o clima com a sensibilidade, mas ainda não entendendo que isso é real. A gente, desde que foi construído o Acordo de Paris, desde a Eco 92, sempre a gente vê as pessoas olhando para frente. Fala assim, olha, talvez nos anos 2000 aconteça, talvez em 2015 aconteça, talvez em 2050. Jogando isso para frente sem perceber que a gente foi acelerando esse processo. A gente está nesse para frente, né? Exato, a gente está nesse para frente hoje. As emissões de gases de efeito estufa têm crescido ao invés de diminuir. Então, cada vez esses eventos vão aumentando. O Acordo de Paris ele foi efetivado, foi ratificado, tem vários países, mas ainda a gente não tem uma regulamentação para ele acontecer no Brasil, como os planos de clima, que está em construção há muito tempo no Brasil também, desde 2012, mas ainda não foi efetivado e não tem essa política construída de uma forma efetiva. Agora a gente está retomando. O Brasil, inclusive, a caminho da COP30, está retomando para tomar protagonismo e para trazer. Mas tem uma urgência muito maior que precisa ser trazida pelos governos dos estados, pelos municípios, de poder propor e trazer soluções para o agora. Parar de olhar para frente e poder olhar para o hoje. Políticas públicas e educação, né? Exato. Na educação, para essa consciência, né? Tem coisas que não trazem voto, né? Então, Exatamente. Isso fica jogado para o lado. E a gente precisa falar, como o Marcelo está dizendo aqui, também não tem nada a ver com intervenção divina. O que acontece com o clima. Exatamente. Muita gente está, inclusive, pessoas estão acusando terreiros de Umbanda de serem culpados. Pois é, mas isso é sério e tem gente que acredita nessa história, entendeu? Eu acho que tem muito mais a ver, como você disse, com a coisa da ganância, né? Do ganhar dinheiro, do capitalismo. Dessa coisa vai empurrando para frente. Vamos empurrando, não vai acontecer em mim mesmo, o mundo não vai acabar quando eu estiver vivo. E do próprio deboche que há pouco tempo atrás se fazia, né? Nas campanhas eleitorais, sobre as intervenções climáticas e tudo mais, né? Sobre as queimadas, tudo, o desmatamento, como se nada disso fosse... O garimpo. Estivesse acontecendo, né? Eu não sei quando isso vai mudar. Né? A gente tem essa coisa eu fiquei meio estarrecida, assim, meio assustada, juro, eu não tinha pensado. Porque o Acordo de Paris prevê justamente conter esse aquecimento global, né? Mas o acordo prevê que até 1,5 grau Celsius até o final do século. Exato, até 2030. Até 2030? Exato. Tá, até 2030, então. Mas eu li que a previsão é que aumente quase 3,5 graus Celsius até o final do século. Isso não sobra. Aqui a Maria da Glória, não sei, não é que eu não sou Maria da Glória não, gente, mas é que assim, Cicinha já era, né? Como eu disse, a gente passou muito tempo fazendo acordo, olhando para... empurrando com a barriga. Falando assim, não, depois a gente deixa para a próxima geração resolver. Só que agora não tem próxima geração para resolver. Não é uma coisa da juventude, não é uma coisa... É de toda a comunidade, de toda a população parar e falar assim, temos que resolver esse problema hoje. Porque a gente, no final do ano passado, já alcançou em temperatura esse 1,5 graus. Então, a gente está falando que o que a gente estava prevendo para daqui a 40 anos, a ciência já aconteceu. Já está acontecendo. Então, o que acontecerá daqui a 40 anos? Isso não é um estado de alerta para despertar uma ansiedade ou para falar assim, vai acabar o mundo. Porque até essa tendência, muitas vezes, da intolerância religiosa, falar assim, vai acabar o mundo, é porque aconteceu o show da Madonna, é por causa do povo de Candomblé. Vai jogando a culpa em todo mundo, só que não consegue perceber que é uma decisão política. A gente precisa criar políticas públicas. O Acordo de Paris precisa funcionar. Está pronto. Sim.
A ciência está pesquisando muito, o IPCC está lá construindo isso de forma excelente. Mas precisa funcionar, a gente precisa olhar e falar sabe assim, o que tem que fazer, né? Vamos fazer. Eu tenho uma dúvida, inclusive, Marcela, porque eu tinha lido que a ministra Marina Silva tinha sugerido que muitos estados, um número grande de estados brasileiros, entrassem em estado de emergência, né? Exato. Emergência climática. Aí eu queria entender com você, se você consegue explicar pra gente o que é entrar em estado de emergência climática, quais são as ações, o que precisa acontecer nesses estados para que eles estejam dentro desse estado de emergência. Trazer isso, pautar dentro do Estado a lei de uma emergência climática é tratar como prioridade o orçamento. Porque é isso, precisa de dinheiro. Não tem como a gente falar assim, vamos criar obras de contenção, mas o orçamento está todo alocado em outra coisa. Então, não é votado nas Assembleias Legislativas do Brasil, não é votado nas câmaras municipais investimento nesse lugar. E trazer o estado de emergência torna aquilo prioridade. Então, sempre que pensar orçamento, aquilo vai ter que estar na ponta. Quando pensar alguma obra, você sempre tem que pensar em clima na frente. Então, alguns estados brasileiros já se posicionaram e criaram a lei de emergência climática, inclusive uma atuação incrível da ministra Marina de trazer isso para a pauta, de fazer com que os estados tragam isso e que saia do campo da polarização. Porque não é sobre polarização, não é sobre um campo ou outro. Mas é sobre uma emergência que a gente está vivendo agora. Mundial, claro, e se a gente não olhar para isso agora, a gente literalmente está matando a nossa população. Ser negligente com a questão climática hoje é assinar uma carta de assassinato contra a população. Então, você tem duas opções. Falar assim, estamos vivendo uma emergência, ou você falar assim, não, deixa acontecer, e é o que está acontecendo na maioria dos estados brasileiros. Você é pessimista ou otimista, Marcelo, em relação ao futuro? Olha, eu sou realista. Gostei. Se a gente conseguir hoje agir, a gente tem esperança. Se a gente continuar olhando para a questão climática como algo deixa acontecer naturalmente vai acontecer a ação antrópica, que é o que a gente já está fazendo. Emissão de carbono a rodo, desmatamento, o consumo desenfreado, desmatamento. De lixo, a gente tem aumentado o desmatamento muito forte. Então, o governo ainda tem criado uma política para tentar romper o desmatamento, mas cada vez mais pelo consumo da carne, da pecuária. Então, tem ações que a gente tem que olhar para o hoje e falar assim, olha, precisamos olhar para isso como emergência. Acho que meu otimismo só vem a partir de um lugar que a gente consegue perceber isso como emergência, não desesperar e falar assim, ai, meu Deus, que caos, mas de olhar e falar assim, tem coisa para fazer. A ciência já falou o que tem que se fazer. É só fazer. Sim. E existem populações que são mais vulneráveis a essas mudanças climáticas, não tem, Marcelo? Existe. Quando a gente olha para o Brasil, as periferias elas foram alocadas em lugares em situações de risco. Então, quando a gente percebe o fim da escravização no Brasil, as pessoas pretas não têm lugar para onde ir. Então, ninguém vai morar numa favela porque quer, ninguém vai morar no morro porque tem vontade. A gente está falando sobre a questão da habitação no Brasil, que hoje também já se torna uma outra questão, porque que forma de habitação a gente pode criar resiliente à mudança do clima? Porque eu não posso também colocar essa pessoa numa situação de vulnerabilidade novamente. Eu preciso pensar isso adaptando ao clima atual, pensando em novas formas de energia, pensando em energia solar, pensando como a gente reduz essas emissões até nessa construção futura que a gente propõe. E os causadores disso tudo são os gases que causam esse efeito estufa, não é? Exato. Mas tipo metano, dióxido de carbono, tudo isso, mas são eles principalmente ou são eles entre outros? Ou são eles são os campeões? Como é que é? A gente tem vários gases de efeito estufa, mas o principal gás é o CO2, que a gente tanto fala. É o gás carbônico, O gás carbônico. E esse gás, ele é emitido por quase todas as ações nossas do cotidiano. A gente vive hoje muito em função desse gás. Mas tem como a gente reduzir isso. Então, é sobre hábito de vida? Também, mas não somente. Porque eu não consigo também culpar individualmente a população e falar assim, olha, a gente tem que reduzir. Não, a gente tem que criar possibilidades para isso. Então, como a gente melhora o nosso sistema de transporte, como a gente melhora o nosso sistema de energia, como a gente melhora nossas habitações, nossa mobilidade na cidade, isso tudo consegue formular e pensar uma cidade sustentável, uma cidade mais que sustentável, né? Mas uma cidade resiliente, porque a gente consegue pensar o clima hoje, mas também pensar como isso vai acontecer para um futuro próximo. Agora, Marcelo, na agricultura, como é que a gente consegue reduzir essa emissão de gás carbônico, de CO2? O Brasil hoje tem várias técnicas de agrofloresta, tem várias técnicas que fogem da agricultura comum. Porque é importante, por exemplo, a gente sabe que a tragédia no Rio Grande do Sul, ela aumentaria o preço do arroz, por exemplo. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz do país. E o Lula agora colocou uma política que ele vai importar arroz para não aumentar o preço. Então, a gente vai conseguir reduzir isso, mas
a questão do clima, ela não afeta somente a questão do clima diretamente enquanto tragédias, enquanto grandes eventos, mas também na insegurança alimentar, porque a gente pensa, aumenta o preço do arroz, é direto na nossa casa. A gente vai sentir isso no bolso, isso vai prejudicar e aumentar a fome. Então, a agricultura ela é importante, mas desde que ela também seja pensada com agricultura sustentável, com uma agricultura familiar. O Brasil também, assim como o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz, a gente tem agricultura familiar muito grande também no estado do Rio Grande do Sul, em outros lugares. Porque diz que a agricultura é responsável, eu tenho aqui um dado que me diz que a agricultura contribui com mais de 1/4 das emissões de gás efeito estufa no mundo. Olha que loucura. Exato, por causa do desmatamento. Por causa do desmatamento. Você desmata para plantar uma monocultura. Então, essa monocultura ela vai causar prejuízos para o meio ambiente, ela vai causar prejuízos para o clima, porque a gente tem uma vegetação nativa ali que depende daquilo também. Então, a maior tecnologia que a gente tem para pensar a descarbonização é a árvore. Aquela regrinha que a gente aprende desde cedo na escola, nas ciências. Que entra o CO2 e sai oxigênio. Claro. Se a gente quebra essa maior tecnologia que a gente tem e tenta criar ou inventar outras coisas que fazem isso, a gente está perdendo a nosso pulmão do mundo, a gente está perdendo a forma de respirar. Então, parte de quem faz esse trabalho são as árvores. Se a gente tira, a gente aumenta a concentração de carbono e a gente aumenta esses sumidouros de carbono. Agora, eu estou sabendo que na China eles estão mudando a ração do gado para diminuir essa quantidade, essa emissão, para produzir menos gases de efeito estufa, não é isso? Exato, porque parte dessa agricultura não é necessariamente a agricultura que vai para a mesa. Então, é muito diferente. É uma agricultura que também é para a ração do gado, para o consumo. Porque tem aqui, vamos falar, a gente está no Sem Censura. A verdade é verdadeira, isso não é piada não, gente, porque a gente está falando de um assunto muito sério. Mas tem a questão do pum do boi, não é isso? Também tem, exato. O Brasil tem uma população maior da pecuária do que de gente. A gente tem mais bois no Brasil do que gente. Mas você não sabia? Não. O pum do boi é brabo, cara. Isso sim, é o famoso gado. Hã? É o famoso gado. Entendeu? E por isso que a China está mudando a ração, cara. Porque... Agora, uma pergunta, Marcelo, que pode parecer até uma pergunta boba, mas eu imagino que o pessoal em casa... Não existem perguntas bobas, né? amor. Toda pergunta é muito... A gente chegou até aqui por falta de perguntas. E de consciência. Exato. Que muita gente questiona assim, e o uso de desodorante aerosol, por exemplo. Isso realmente prejudica, isso emite gás carbônico que também possa atrapalhar na questão do efeito estufa? Como eu digo. Ou tem uma percentagem muito pequena e que não faz tanta diferença? Como eu disse, as porcentagens, quando a gente pensa do consumo individual, elas são pequenas e fazem diferença, porque qualquer porcentagem tem uma diferença quando a gente está pensando no planeta e na redução de danos, que hoje é isso, a gente está reduzindo danos. Mas tem uma porcentagem muito maior, como você disse. Quando a gente fala da agricultura, a gente está falando de uso do solo. Então, no Brasil, o sistema de florestas e uso do solo é um dos maiores responsáveis por isso, por causa do desmatamento. Sempre eu vou bater na tecla do desmatamento, porque isso causa quase 70% das nossas emissões. Então, não tem como a gente olhar para esse lugar. Claro, isso vai na agricultura, seja desmatamento para criar pasto, seja desmatamento para criar o gado. Então, isso é a maioria do gado que vai para fora. Ou alguns frigoríficos ilegais que desmatam no fundo da Amazônia para conseguir mandar essa carne para fora e continuar gerando lucro apenas, sem pensar no nosso futuro, sem pensar no que a gente está construindo pro agora. Então, eu acho que é isso. Tem nossa responsabilidade individual, mas nossa responsabilidade individual ela tem que ser de criar hábitos mais sustentáveis, mas principalmente de cobrar políticas públicas a nível de todos os governos, estadual, municipal e a nível internacional, porque esses acordos também, eles ficam parados. A gente vai numa conferência de clima, eu já fui em 3 conferências de clima da ONU, tanto participando como observador, como parte, convidado por outros países, e quando você chega lá na conferência de clima, você fala assim, gente, está todo mundo aqui discursando, mas cadê a ação? Então, quase sempre a gente está num lugar, enquanto ativista, de falar assim, muito legal, adorei o que você construiu aqui de plano, mas vai acontecer? É isso, a gente tinha para o Rio Grande do Sul, desde 2015, estudos falando, olha, tem que cuidar, o nível de chuvas que vai chegar não comporta, a gente está falando de um desastre climático, a gente está falando de El Niño, a gente está falando de vários fatores que vão intensificar. Se o governo não olhar para isso, a gente está falando que é uma tragédia anunciada. Como é que pode não prestar atenção nisso? Isso me irrita num grau, uma profundidade. Entendeu? E a ONU está prevendo que vai ter uma mudança de pessoas. A gente vai se mudar
de casa, de cidade, de país, assim, nos próximos anos? Nos próximos, não agora, mas, sei lá, até o final do século, em função das mudanças climáticas, desses acidentes climáticos. É verdade isso? Agora. As pessoas que moram... Tem cidades que foram completamente... Agora. Cidades que foram completamente devastadas no Rio Grande do Sul. E essas pessoas terão que se realocar em outros lugares, porque se elas voltarem a morar nessa cidade... talvez na próxima chuva a gente tenha novamente. Já é uma transformação. Então, claro. Os refugiados climáticos, a migração climática já é uma realidade em vários lugares do mundo, como o Tuvalu também recentemente foi alagado e o ministro do Tuvalu apareceu na Conferência do Clima da ONU debaixo da água para mostrar o que estava acontecendo. Porque você está falando, olha, não é mais sobre amanhã. Só que as pessoas às vezes só percebem que aquilo está acontecendo quando elas são atingidas diretamente. E isso é uma mania muito egoísta. A gente estava até falando, né, sobre egoísmo lá atrás. É muito egoísta a gente pensar nisso. Ah, se me atingir, tudo bem, mas quando está atingindo o outro, deixa lá. Deixa lá, imagina. Então, a gente precisa muito olhar. A solidariedade é muito importante, a gente cuidar disso é muito importante e a gente lutar para que a gente consiga essas políticas dentro dos nossos estados, dentro dos nossos municípios, é completamente essencial para a gente pensar futuro. E falando agora, eu queria saber, a gente tem uma previsão, assim, que até 2035 a gente tenha vendas, assim, 100% de vendas dos carros elétricos. Agora não dá para ter um carro elétrico, é caro pra caramba. É difícil ainda, assim, como é que a gente abastece. Eu fui tentar ver um carro elétrico para... Tem pouca produção. Mas tem pouca, quer dizer, tudo bem, está no início. Mas você acha que até 2035 a gente consegue ter 100%? 2035 está aqui, meu amor. Exato, eu acho que é isso. A gente está muito perto e a gente não tem uma mobilização tão grande ainda de pensar em indústria, de pensar em incentivo. Tem começado incentivo, exatamente, porque é uma coisa muito elitista. Se a gente não conseguir trazer isso para o popular, trazer isso para o dia a dia, trazer isso para a dona de casa, trazer isso para a realidade, e não só o carro elétrico, como eu disse, todo o sistema de mobilidade urbana. Para a gente pensar mobilidade, a gente tem que pensar os ônibus, a gente tem que pensar os trens, a gente tem que pensar o transporte aquático. Isso, investir no transporte marítimo, no transporte, o ar limpo, né? O ar limpo também. Os nossos voos, a gente está começando agora, por exemplo, a ter o SAF, né? Que é um combustível um pouco menos poluidor nos aviões, mas é isso, são poucas aeronaves que têm essa capacidade. Pois é. Então é um começo ainda. Acho que existe ainda uma larga escala que pode chegar em 2035 a gente conseguir isso, mas precisa dessa urgência. Mas precisa dessa urgência. Se a gente não olhar para isso, incentivar, gerar projetos, gerar essa mudança, a gente não consegue. A gente vai ficar restrito e vai chegar em 2035 criando promessa para 2045. Agora, e aí isso é um erro. Uma coisa que eu falei aqui anteriormente, que eu acho que isso é uma coisa tão, meu Deus do céu, não é que seja simples não, porque a gente está acostumado com isso culturalmente, mas assim, o consumo excessivo, essa sociedade capitalista, consumista, é uma coisa que eu digo assim, meu Deus, será que as pessoas não têm consciência dessa coisa descartável? Como é que você vê isso? Porque eu mesmo juro, eu tento fazer coisas assim surreais. Eu não vou contar porque é muito íntimo. Assim, né? Conta. Mas assim. Todo mundo ficou curioso. Mas você sabe até coisa de água, assim, aquela coisa banal. Por exemplo, tá escovando o dente, desliga a torneira de água, óbvio, né? Tá lavando a cabeça, desliga o chuveiro. E tudo bem, depois tempera a água de novo. Mas, por exemplo, você faz um xixizinho, eu não dou logo uma descarga na minha casa. Eu espero 2 para acumular, porque é uma quantidade de litros de água que cai para uma quantidade tão pequena assim. Então, eu digo, a gente tem essa consciência também do consumo de coisas da natureza e consumo também de coisas da indústria, manufaturados. Exato. Essa coisa a gente tem que ter consciência, que é um consumo muito louco, cara. Até de pensar a economia circular, né? Então, uma das grandes indústrias também que a gente vê causar vários danos ambientais é a indústria da moda. Então, a gente compra... eu cansei do lookzinho, vai pro lixo, vai pra lá. Então, até isso. O pretinho básico foi, olha, pras cucuias, meu filho. Exato. Agora você tem preto, amarelo, verde, azul, tudo básico. Azul, rosa, tudo é básico e a gente vai comprando, muito estimulado a esse consumo. E quando a gente pensa que uma calça jeans, ela usa a mesma quantidade de litros para produzir para produzir 1 quilo de carne, que são quase 33 litros de água para produzir um jeans. Então, a gente está falando assim... que tudo isso que a gente está usando, toda a forma de produção de moda também usa água, muita água.
também utiliza o algodão, também utiliza essas plantações. Então, a gente está falando de uma indústria de consumo exacerbado. Mas eu estou vendo um aumento muito expressivo de brechós. Exato. Eu também estou vendo. De coisa de loja de segunda mão e de troca. Isso é muito genial, bom. Isso é genial. Isso ajuda troca, muito. Né? Se fazer circular a mercadoria. Claro, às vezes você está enjoada de uma roupa que está boa e tá ainda. ótima, e está ótima, gente. e ela vai gostar, vai ser boa para ela e pronto. Brechó é tudo de bom. É. Olha, a gente já tem uma pergunta para você, rapaz. Vamos ver a interatividade. A Maria Souza, de Niterói, Rio de Janeiro. Gostaria de perguntar ao climatologista, e quanto à questão do nosso lixo eletrônico, visto que o consumo de celular é muito alto? Pessoas trocam de celular todos os anos. Tudo que consumimos gera um lixo. Quando teremos essa consciência? Só corrigir, eu não sou climatologista. Eu ia dizer, mas corrija você não, mesmo, por favor. É importante dizer, não sou climatologista, mas é importante o descarte correto dos lixos eletrônicos também, porque vários desses lixos eletrônicos podem ser reaproveitados. A gente tem organizações que fazem, inclusive, esse recebimento, como em São Paulo, tem uma organização chamada Infopreta, que eles recebem esses lixos eletrônicos, conseguem fazer manutenção e doam para organizações, conseguem fazer que esses eletrônicos cheguem a outras pessoas. Porque tem muitos deles que dá para utilizar, que você usa uma peça, a carcaça, o vidro está inteiro, mas joguei o computador fora. Não uso mais esse monitor, só que tem muita gente jogar tudo também. fora, né? Você... Só que não existe esse fora, né? Não a gente existe tem esse costume. Fora. Jogamos fora, mas o fora é aqui. Adorei sua correção, muito obrigada, adorei. Não existe esse fora. Não existe o fora, e a gente às vezes não percebe isso. A gente está ali, olha e fala assim, saturado, joguei fora, mas onde é o fora? Se a gente está todo mundo no mesmo planeta. Exatamente. Eu reformei o meu computador agora, troquei o vidro, troquei a placa-mãe, tudo está novinho lá, não precisei jogar fora, ele já tem 15 anos, entendeu? Tá vendo, a gente fala jogar fora, não joga fora, né? Porque joga dentro de tudo, né? Exatamente. E é só o consumo, a gente chega a essa pessoa e fala assim, eu preciso ter o próximo celular para utilizar para isso, aquilo. E a gente vai motivado pelo consumo e não sai desse ciclo, e não consegue pensar uma cadeia de economia circular. Marcelo, você tem um pensamento que eu considero muito importante, que você fala muito sobre o racismo ambiental. Queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente, por favor. Bom, pensar o racismo ambiental é um termo criado pelo Dr. Benjamin Chaves Jr., que é um ativista que andou com Martin Luther King, que estava ali falando exatamente sobre esse descarte. Quando você pensava que a estrutura da época descartava, e descarta até hoje, todo o lixo em um bairro preto. E ele falava assim, por que o lixo não vai parar no meio da Avenida Paulista, um exemplo, contextualizando? No Leblon, né? Por que você não joga o lixo no Leblon? Mas você joga lá em São Gonçalo, mas você joga lá na minha cidade, tem um lixão. Então, ele começou a trazer isso para dentro da pauta e transformou numa pesquisa que fala sobre isso. O racismo ambiental é a negação de direitos ambientais e civis para pessoas por causa do lugar que ela mora, por causa da cor. Então, a gente está falando que é um racismo que atinge diretamente as pessoas por causa do seu território ou elas são mais afetadas por esse lugar. Exemplo, no Brasil. A pós-escravização das pessoas pretas que vieram de África, sequestradas, a gente tem essas pessoas tendo que ir para o Morro da Providência, a primeira favela do Rio. Sim. Mas ninguém queria subir o Morro da Providência para morar ali. A gente está falando de pessoas que foram alocadas a esse lugar. E quando tem um desastre, quem é a primeira pessoa a sofrer com os deslizamentos? São as pessoas que estão no morro. Se a gente tivesse uma política de habitação construída desde a origem do nosso país, a gente teria gente morando nos morros? Ou em costas, sem uma engenharia, sem uma estrutura? A gente não teria. Mas as pessoas foram expulsas dos territórios que estavam e foram alocadas em outros lugares. A gente tem a preservação acontecendo em alguns territórios, as pessoas são expulsas para construir lixões. Então, a gente sabe que várias cidadezinhas pequenas, pessoas indígenas, quilombolas, foram expulsas para construir lixões. Isso faz parte da estrutura do racismo ambiental, das pessoas não serem tratadas ou humanizadas enquanto um ser, mas tratadas como pode deixar lá, pode descartar. E isso faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis a problemas climáticos. Quem mora no lixão sofre com muitas doenças quando tem chuvas enormes. Com lectospirose e vários outros problemas. Quem está ali mais perto vai estar muito mais vulnerável do que uma pessoa que tem outros acessos. As pessoas que moram em beira de rio, né? Exatamente. É a mesma coisa. As pessoas dizem, não, eles insistem em morar ali.
Como e se onde eles vão morar. Como se fosse escolher, exatamente. É onde sobra, eles vão morar onde sobra. Esse programa é tão maravilhoso, né? Porque é cheio de histórias inspiradoras. E amanhã eu volto com mais um especial preparado no capricho pra gente rever os melhores momentos do seu, do meu, do nosso amado Sem Censura. Beijos e muita luz. Mua!